Senhoras e senhores, hoje o Eurão apresenta alguns dos clássicos mais cruéis da Europa. De um lado do ringue, um time multicampeão, em boa fase há décadas e cheio de estrelas no seu elenco. Do outro lado do ringue, um clube que vive do seu passado, que às vezes flerta com rebaixamento e que já tá mais pra lá do que pra cá. Nessas lutas desleais só sobraram as lembranças de tempos onde houve competitividade, porque atualmente as responsabilidades são divididas, enquanto um lado só bate, o outro só apanha. Hoje teremos 7 duelos e que entrem os primeiros 2 combatentes no ringue. Pelo cinturão da cidade de Barcelona temos de um lado o próprio Barcelona, com um total de 128 vitórias no derby. São 28 títulos do campeonato espanhol em campo e armas pesadíssimas como Yamal e Pedri. Do lado menos glorioso temos o Espanyol, com 44 vitórias no derby e 2 títulos nacionais da Série B. Mas ó, Barcelona contra Espanyol é um clássico muito histórico que já foi mais equilibrado. O Barça foi fundado em 1899 com uma forte identidade multicultural e focado na ligação do clube com a cidade e com a Catalunha, uma região que até hoje nutre ali um forte sentimento separatista. Do outro lado, o Espanyol reclama do domínio culé sobre essa questão da identidade catalã, porém ele normalmente se alinha a uma postura mais nacionalista da Espanha, né, ou até neutra em relação a essa questão. Então é um derby com diferenças políticas, sociais, econômicas e que se traduz bem ali numa briga de gato e rato, né, ou no caso o gato, o mascote do Barcelona, e o periquito, o mascote do Espanyol. Se a gente for puxar até antes da criação da La Liga, o primeiro derby entre essas duas equipes aí aconteceu no ano de 1900 e de lá pra cá a rivalidade ficou muito mais intensa e costuma parar a cidade. A melhor fase do Espanyol nesse derby foi no início dos anos de 1940, quando eles conseguiram ganhar a sua segunda Copa Nacional e depois na década seguinte chegaram a meter um sonoro 6-0 pra cima do Barcelona. Porém com o tempo o Barcelona foi ficando muito maior e hoje os números são assustadores, né? Não só eles têm quase o triplo de vitórias no clássico, como o elenco do Barça é quase 12 vezes mais valioso, o que se traduz num domínio brutal no clássico, né? O Barcelona não perde do Espanyol há 12 jogos, se for contar só pela Liga, são 28 partidas de invencibilidade, com a última derrota sendo lá em 2009. E pra piorar pro lado do Espanyol, nas últimas 10 temporadas, eles jogaram a segunda divisão 2 vezes, enquanto no mesmo período o Barcelona foi campeão espanhol em 5 oportunidades. E pra ampliar ainda mais essa humilhação, nas últimas 3 temporadas, o Barcelona foi campeão espanhol 2 vezes. E nas 2 vezes eles confirmaram o título justamente ganhando do Espanyol na casa do rival. Inclusive em 2023 os culés comemoraram muito esse título lá, né? E aí a torcida do Espanyol ficou pistola, invadiu o campo, os jogadores do Barça tiveram que sair correndo e tudo mais. E mesmo com o Espanyol não mostrando tanta força dentro de campo, a torcida mantém essa rivalidade acesa, né? Recentemente, por exemplo, teve o caso do Joan Garcia, goleiro do Espanyol, que foi contratado pelo Barcelona e a torcida ficou completamente indignada, protestou, chamou ele de rato e tudo mais. Então no duelo entre os clubes, o Barcelona vem dando obviamente um fatality no rival. O próximo confronto na Arena Eurão coloca frente a frente uma zebra e um touro no Derby de la Mole, o clássico de Turim entre Juventus e Torino. De um lado do ringue, a Juventus com 93 vitórias no derby e 36 escudetos. Do outro lado, o Torino, com apenas 44 vitórias e 7 campeonatos da Série A. Nesse duelo aí, a velha senhora se mantém completamente soberana, mas nem sempre as coisas foram assim. O Torino já teve um dos maiores esquadrões do campeonato italiano. Inclusive, o Torino foi fundado em 1906 por dissidentes da Juventus, que estavam insatisfeitos ali e saíram para fundar esse novo clube. E desde então, os dois fazem o derby mais antigo da Itália. Lá atrás, em 1912, o Torino chegou a aplicar a goleada mais estrondosa do derby, né? Um 8-0 para cima da Juve, mas ultimamente, mesmo com a Juventus passando por alguns momentos menos
menos bons, esse derby tá pendendo só pra um lado. A Juve tá invicta há 22 jogos contra o Toro, e em 2015 o Torino conseguiu a sua última vitória no derby, né, um 2-1 de virada, e não só isso, como a única vitória no século. Pra piorar, antes dessa vitória heróica em 2015, eles já tinham ficado 20 anos sem vencer a Juventus. Imagina o seu time ficar 20 anos sem vencer o maior rival, cara. E esse desequilíbrio no clássico aí se deu por muitos fatores ao longo do tempo, mas a gente tem dois pontos-chave principalmente. Um é que a Juventus foi comandada pela família proprietária da Fiat por grande parte da sua história, o que ajudou a gerar um enorme crescimento no clube. E outro fato é o impacto que houve no Torino com o desastre de Surpega em 1949, quando o avião estava voltando para casa com os jogadores ali e acabou se chocando com a Basílica de Superga em Turim. 18 jogadores faleceram, além de diretores e membros da equipe técnica também. Foi uma das maiores tragédias da história do futebol, com certeza, e esse elenco do Torino era altamente vitorioso e os caras estavam a 4 rodadas de se consagrarem ali tetracampeões consecutivamente do campeonato italiano. Eles estavam completamente no auge, dominando o futebol italiano. Depois da tragédia, o título foi dado pro Torino mesmo assim, e eles tiveram que botar basicamente a equipe juvenil para terminar o campeonato, mas era um Torino dominante na Itália, que formava a base da seleção, inclusive, numa geração que ficou conhecida como o Grande Torino. E tudo isso se perdeu com o acidente aéreo, né? Talvez a história do futebol italiano fosse muito diferente se esse desastre não tivesse acontecido. Depois da tragédia, o Torino só voltaria a ser campeão 27 anos depois, enquanto a rival Juventus, no mesmo período, conquistou 9 Scudettos. Um momento peculiar da história desse derby foi quando o Torino ficava meio que ioiô, né? Caindo para a segunda divisão, voltando para a primeira, até que conseguiu o acesso em 2006. E nesse mesmo período, a Juve chegou a ser campeã do futebol italiano, mas foi rebaixada mesmo assim por causa do escândalo do Calciopoli. E aí a torcida do Torino tava eufórica, porque os papéis ali se inverteram. A Juventus jogou a Série B da temporada 2006-2007, enquanto o Torino tava na Série A. Mas como sabemos, a Juve acabou se recuperando, construindo uma hegemonia no futebol italiano na década seguinte e mantendo o cinturão ali da cidade mágica, né? Com sobras e com tranquilidade. Atravessando os Alpes, a gente chega na Baviera para falar do confronto entre os dois maiores campeões da Alemanha. E se você achava que Bayern contra Borussia Dortmund já vinha sendo desequilibrado recentemente, se prepara, porque o desafiante aqui costuma apanhar ainda mais. Do lado vitorioso temos o Bayern de Munique, lutando com todas as suas armas, e a contratação de quase toda a revelação que surge nos demais times alemães. Do outro lado, um clube que vive apenas de glórias passadas e que tenta reaver o que já foi seu um dia: o Nuremberg. Exatamente, Bayern e Nuremberg ficam na Baviera, então é praticamente como se fosse uma rivalidade estadual, digamos assim. Um combustível dessa rivalidade é o fato de Nuremberg não se sentir parte da Baviera e sim da Francônia. Então existe uma certa rivalidade geográfica e cultural que obviamente também é transportada para dentro do futebol. Comemorando 125 anos agora, o Nuremberg coleciona 9 títulos alemães, só que um tanto quanto empoeirados, é verdade, né? Eles foram o grande clube alemão da década de 1920, mas recentemente as coisas não têm sido tão boas e o último título de Bundesliga deles foi em 1968. Desse ano pra cá, o Bayern foi empilhando taças e construindo uma hegemonia na Alemanha, né? Chegando a impressionantes 34 títulos e criando uma distância ali pro Nuremberg que obviamente é impossível de ser alcançada. No duelo histórico aí, o Bayern tem 54 vitórias contra 29 do Nuremberg. Não é uma distância tão absurda assim, mas hoje em dia o patamar dos clubes é muito diferente, né? Em valor de mercado do elenco, o Bayern tem ali um esquadrão 32 vezes mais valioso que o do Nuremberg. Se eles vendessem apenas o volante Pavlovic, já dava para comprar o elenco do Nuremberg inteirinho. E essa diferença muito brutal se dá pelo fato do Nuremberg ter se tornado um clube ioiô, que cai e sobe de divisão e que nesse momento já tá há 7 anos afundado na segundona. Enquanto isso, o Bayern só tem motivos para sorrir, já tem 15 jogos que eles não perdem do Nuremberg, a última derrota foi lá em 2007, que inclusive foi a única no século, e o último jogo entre os dois foi em 2019.
foi um empate em 1 a 1 que teve gol do Matheus Pereira pro Nuremberg, tá? E com o time deles ali perdendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Seria a chance de finalmente quebrar essa invencibilidade do Bayern no derby, mas não rolou. Apesar do derby ser muito desigual e cada vez menos frequente, né? Os jogos ainda pegam fogo e a energia nos estádios ali é intensa, inclusive a rivalidade entre as torcidas é grande, elas se odeiam, né? E chegou até o caso absurdo recentemente de quando torcedores do Nuremberg agrediram um jogador do próprio clube por ele ter postado nas redes sociais uma foto com a camisa do Bayern de Munique. O confronto inclusive já foi sangrento, olha que insano. Em 1982, o Bayern e o Nuremberg se enfrentavam na final da Copa da Alemanha, quando Dieter Hunes, do Bayern, tava com a cabeça toda sangrando e se recusou a sair de campo. E aí, com o casco todo ensanguentado e enfaixado, foi dali que saiu um gol de cabeça para dar o título pro Bayern de Munique em cima do rival. Outro clássico que marca um país e uma cidade é o Derby de Merseyside. Do lado vermelho do ringue temos o Liverpool, campeão europeu e 20 vezes campeão inglês. O clube tem 96 vitórias no derby e registra a maior goleada da história, um 6 a 0 em 1935. Já do lado azul temos o Everton com 63 vitórias no confronto e 9 títulos ingleses, mas ultimamente estagnado e vendo seu rival ganhar tudo. O clássico tem se tornado cada vez mais desigual, mas ele tem a sua peculiaridade, né? É praticamente uma rivalidade entre cavalheiros ali se comparado com outras paixões mais intensas do futebol. Isso porque o confronto muitas vezes é chamado de clássico amigável. E isso tem algumas explicações. A primeira é a origem dos clubes, né? O Liverpool surge do Everton, exatamente. Os Toffees começaram a sua história lá jogando no estádio do Anfield e depois abandonaram porque o preço do aluguel aumentou. Aí o antigo diretor do Everton e dono do Anfield, John Holding, resolveu falar: ah é? Vocês querem ir embora? Tranquilo, eu crio meu próprio clube, o Everton Athletic, com as cores azul e branco. Porém o nome foi vetado e o segundo nome escolhido, o plano B, era chamar o clube de Liverpool, e foi assim que surgiu. Outro motivo para esse clássico amigável é que as torcidas se juntaram em momentos de dificuldade e tristeza, como por exemplo, depois da tragédia de Hillsborough. E também tem a questão da proximidade geográfica, né? O Goodison Park, estádio do Everton, e o Anfield, estádio do Liverpool, são basicamente separados apenas por um parque. E agora o Liverpool mudou, né? Sua nova casa é o Hill Dickinson Stadium, mas a despedida do Goodison Park foi épica, com o último clássico da história do estádio acontecendo lá e o Everton empatando a partida nos acréscimos do segundo tempo para a loucura da torcida, mostrando que mesmo sendo uma rivalidade mais saudável ali, as torcidas são apaixonadas e obviamente querem ganhar a todo custo, né? Assim como outros clássicos desse vídeo, o time mais fraco atualmente, o Everton, começou melhor, tá dominando lá no começo, até o Liverpool tomar a dianteira na década de 80 e nunca mais perdeu o protagonismo, que só se intensificou nos últimos anos, com o Everton um tanto quanto apático na Premier League. Mas do jeito que a zica do Eurão funciona, nos próximos anos o Everton vai dar a volta por cima com certeza. Vamos agora para Holanda para falar de Roterdã, que tem o maior porto da Europa, mas nessa cidade só há espaço para um clube ser dominante no derby. O Feyenoord manda no clássico, carregando peso de inúmeros títulos e 82 vitórias nesse duelo. Já o Sparta Roterdã saiu vitorioso em apenas 25 oportunidades em toda a história. O Feyenoord está invicto há 15 jogos já no derby, com a última derrota sendo há 8 anos, por 1 a 0 com gol marcado pelo Pogba para o Sparta, e não esse Pogba, mas sim o Mathias Pogba, que é irmão do Pogba. O pessoal do Feyenoord deve ter ficado tão chateado em perder para um rival da cidade que nunca ganha deles, que no confronto seguinte eles chegaram com fogo nos olhos e simplesmente meteram a maior goleada da história do duelo, 7 a 0 para o Feyenoord, em pleno estádio do Sparta. A gente já contou um pouquinho da história do Sparta Roterdã, o nome deles e por que tem um cidadão no logo, né? Mas vale lembrar que eles foram fundados em 1888 por pessoas ali da alta sociedade, enquanto o Feyenoord é 20 anos mais novo e surgiu da classe trabalhadora, especialmente do Porto de Roterdã. Seu apelido inclusive é Clube do Povo, e essas diferenças sociais ditaram o ritmo da rivalidade, né? O Sparta venceu 5 títulos na Holanda, só que já faz mais de 100 anos. Já faz um tempinho, né? Depois ainda tiveram uma boa fase entre as décadas de 50 e 60 ali, quando inclusive conseguiram ser campeões da Holanda mais uma vez.
e depois de brigar aí em segunda divisão, eles conseguiram retornar para a elite do futebol holandês em 2016, demoraram para conseguir se firmar na Eredivisie, né, e atualmente tem tentado beliscar uma vaguinha europeia, já que eles não disputam nada a nível europeu já faz 40 anos. Já o Feyenoord conquistou 16 vezes o campeonato holandês, diversos outros títulos, e tem até uma conquista da Champions League. Exatamente, foi o primeiro clube holandês a levantar a orelhuda. Então é mais um derby local que no final das contas sempre acaba da mesma maneira, com o Feyenoord dando um nocaute nos colegas do Sparta. Bruges é uma cidade muito pequena em tamanho, com uma população equivalente ali à de Bagé ou a de Birigui, mas com uma grande história e tradição no futebol belga. Disputando espaço na cidade estão os azuis do Clube Bruges, que ganhou títulos até não poder mais e direto tá participando da Champions. E do outro lado desse duelo, os verdes do Cercle Bruges, que certamente são um clube de futebol de Bruges. O Clube Bruges e o Cercle Bruges dividem não só o coração da população local, mas também o mesmo estádio, o Jan Breydel Stadium, com o clube conseguindo botar uma média ali de uns 20 mil espectadores por jogo, enquanto o Cercle se esforça para colocar 5 mil. O Clube Bruges foi fundado em 1891 com forte influência da comunidade inglesa da cidade. Eles foram se firmar na elite do futebol belga a partir da década de 60 e então se estabeleceram ali como uma força, né, conquistando 18 títulos da Bélgica e chegando até a final da Champions de 1978, quando perderam para o Liverpool. Já o Cercle Bruges, apesar de também ser bastante antigo, não tem a mesma glória, né? Eles venceram o campeonato belga 3 vezes, mas o último tá quase completando 100 anos já, então a galeria de troféus tá empoeirada. Recentemente o clube deu uma revigorada ao ser comprado pelo magnata russo Rybolovlev, que também é dono do Mônaco, né? E logo depois eles conseguiram subir da segundona pra primeira, se reforçaram e também mudaram o escudo do clube pra essa coisa deveras esquisita. No confronto direto, o Clube Bruges tem 75 vitórias contra apenas 16 do Cercle, e o maior placar desse derby foi em 1991, um chocolate de 10-0. E por falar em chocolate, a receita desse bolo aí foi uma farinha muito especial, porque dos 10 gols, 4 foram do centroavante Frank Farina. Cara, que piada merda, velho. Meu pai do céu. Nosso último duelo no ringue do Eurão tem de um lado o poderoso Dragão do Porto, com 30 títulos portugueses e 105 vitórias no clássico. Do outro lado, a acuada Pantera do Boa Vista, com apenas um título português na sua história e 23 vitórias nesse que é o clássico da Invicta. E esse nome nunca fez tanto sentido, porque nesse momento o Porto tá invicto a 25 jogos contra o Boa Vista, o que é inclusive a maior sequência da história do clássico, né? E desde 2007 que o Boa Vista não consegue vencer um joguinho. Mas obviamente não é por isso que o clássico chama Clássico da Invicta, né? É porque a cidade do Porto resistiu a um cerco entre os anos de 1832 e 33 na disputa entre forças políticas portuguesas. Até Dom Pedro I estava envolvido na resistência do cerco, tá? E como a cidade não foi invadida, ganhou esse apelido de Invicta. Entre os clubes, o Porto é mais antigo, fundado em 1893, enquanto o Boa Vista é mais jovenzinho, nascendo em 1903, com uma rivalidade que já tem mais de 100 anos, né? E com a maior goleada do clássico sendo em 1954, quando o Porto meteu 9-1. E detalhe, de virada, né? Então teve um momento em que o Boa Vista estava na frente, os torcedores estavam ali felizes, aí cada gol do Porto era uma marretada no coração. Certamente foi uma má vista para os torcedores do Boa Vista. Mas com o passar do tempo e chegando na atualidade, né, esse derby deu uma esfriada, não é sentido da mesma maneira mais pelos jogadores, pelo desequilíbrio de forças mesmo, né? Mas pelo menos a torcida tem comparecido em peso, lotando o estádio do Dragão aí no último confronto entre as duas equipes. Uma época em que o clássico pegou fogo foi quando o Boa Vista conseguiu pela última vez no futebol português quebrar a hegemonia dos três grandes e vencer a Liga Portugal na temporada 2000-2001. Naqueles anos o Boa Vista estava muito bem, inclusive tanto eles quanto o Porto chegaram nas semifinais da Copa da UEFA da temporada 2002-2003. O Porto foi para a final e foi campeão em cima do Celtic,
que justamente tinha eliminado o Boa Vista. Então por muito pouco a gente não teve um clássico da Invicta na final daquela competição que hoje é a Liga Europa. E no clássico o Porto reina soberano, né? De todos os duelos que a gente falou aqui, a hegemonia é a maior, com 69% dos jogos sendo vitórias do Porto. E também é a maior diferença de valor de elenco. A gente precisaria de mais de 363 elencos do Boa Vista para equiparar o preço dos Dragões, mas isso não é à toa. O valor de mercado de vários jogadores do Boa Vista lá no Transfer Market atualmente nem existe, de tão desconhecidos que eles são. Só que isso tudo tem um motivo, tá? Depois de um período de complicações financeiras imensas, o Boa Vista SAD, que é tipo a SAF de Portugal, né? Declarou recentemente a falência, com o clube sendo liquidado, e assim, com a separação da SAF, o Boa Vista acabou caindo para meio que a 5ª divisão de Portugal, que é a divisão distrital de Porto ali, onde vai ter que trilhar novamente o seu caminho até o topo. Então no final das contas, o Porto tá invicto no clássico da Invicta há 18 anos e provavelmente vai ficar muitos mais, porque sequer deve jogar, né, contra o Boa Vista num futuro próximo. Depois de tanta surra nesse ringue, se você ficou curioso para saber quais são as maiores goleadas de alguns dos melhores clássicos europeus, clica nesse vídeo aqui que é extremamente recomendado e a gente conta essas histórias.